Pedro recebe a visita de Dagoberto e Mão de Vaca. E agora que a casa caiu, ele faz questão de mostrar quem realmente ele é. Ele tira a máscara de vez. Dagoberto e Mão de Vaca ficam assustados ao ver que, na verdade, Pedro é ainda pior do que eles imaginavam, pois enquanto ele fingia, na maioria das vezes, ele era insuportável, agora é insuportável o tempo todo. Pedro fala que é só o que faltava, ele ter que aguentar o discurso dos dois nessa altura do campeonato. Revoltado, Dagoberto pergunta se ele não se importa nem um pouco com a decepção que causou ao filho. Mão de Vaca fala para Dagoberto que é melhor deixar para lá, pois Pedro não sabe o que é ter sentimento ou qualquer cuidado por outra pessoa que não seja ele mesmo. Dagoberto diz que não é possível que ele não sinta nenhum arrependimento pelo que fez. Pedro fala que não se arrepende de nada, ou melhor, fala que só se arrepende de ter dado bobeira e não ter se mandado de lá enquanto podia. Leonardo diz que ele foi um tolo ao pensar que Pedro poderia ter se arrependido, mas, como sempre, ele só pensa nele mesmo. Pedro fala para Mão de Vaca que ele se arrepende sim, mas é de ter contribuído para que ele estivesse ali na sua frente. Dagoberto perde a paciência e parte para cima dele. Pedro pergunta se ele quer que ele minta, pois ele não se arrepende mesmo. Mão de Vaca pergunta como ele pôde se iludir tanto ao pensar que ele poderia gostar dele. Pedro fala que está na cara que ele não tem nada a ver com ele e diz que Dagoberto o criou muito mal. Dagoberto fala que uma das melhores coisas que ele fez nessa vida foi criar Mão de Vaca como se fosse o seu próprio filho. Mão de Vaca se aproxima de Pedro, fala que ele, Leonardo, foi a única pessoa que teve qualquer tipo de sentimento por ele, mas diz que ele pode ficar tranquilo, pois aquela atitude dele está acabando com todo o sentimento que ele ainda tinha por ele. Nessa hora, Pedro chama Almeida e pede para ele levá-lo de volta para o seu novo lar, pois já não está aguentando mais ficar perto daqueles dois. Dagoberto não consegue acreditar no que está escutando. Mão de Vaca se decepciona mais uma vez, mas vida que segue. De volta à República, Dagoberto fala para Mão de Vaca que ele tem um assunto muito sério para falar com ele. Mão de Vaca pede para ele falar logo, pois ele precisa ir para a faculdade com Minha Flor, pois ele quer voltar o mais rápido possível à sua rotina. Dagoberto diz que o assunto não pode esperar. Fala que depois de tudo que aconteceu com Pedro, ele não quer mais que haja segredos entre eles. Mão de Vaca diz que concorda com ele e garante que não está escondendo nada. Dagoberto fala que dessa vez é ele que tem um segredo e diz que acha que está na hora de contar toda a verdade para ele, pois quem ama confia e explica que não quer mais omitir e nem esconder nada do passado dele. Dagoberto começa contando que no passado ele se apaixonou por uma atriz que o sobrinho conhecia
Na hora, Mão de Vaca percebe de quem ele está falando e pergunta se ele entendeu direito, pergunta se realmente ele está falando de Lara. Dagoberto confessa que ele teve um caso com ela e conta que Lara, há algum tempo atrás, contou para ele que eles tinham uma filha e conta que Andréia é prima dele e em seguida conta toda a história para o sobrinho. Mão de Vaca fala que nunca passou pela cabeça dele que ele e Lara sequer conheciam. Dagoberto confessa que olhando para trás até ele acha essa história esquisita, pois os dois realmente nunca teve nada a ver um com o outro. Mão de Vaca pergunta se Andréia sabe que ele é o pai dela. Dagoberto fala que nem ele mesmo tem certeza disso, pois ele ainda está esperando o resultado de DNA para confirmar se o que Lara falou realmente é verdade. Ele explica que não contou nada para Andréia, porque ainda não tem certeza absoluta, pois ele sabe que Lara seria capaz de inventar isso somente para bagunçar a cabeça dele. André se reúne com Graça e Edivaldo, logo depois de conversar com José, Angélica, Lima, Paulo Roberto, Nelson, Pedro e Bruno. André fala que Mão de Vaca, Bruno, Andréia, Angélica e Dagoberto são suspeitos. Graça fala que Walter também é, pois ele queria subir para levar o celular que Lara havia esquecido no carro. Edivaldo diz que estranhamente todos eles foram vistos no hotel naquela noite. Graça diz que é exatamente por isso que pode ter sido qualquer um deles. Mesmo diante de tantas evidências, André ignora as principais e diz que ainda continua acreditando que a maior suspeita ainda é Sofia, mesmo apesar de já ter sido tão injusto com ela antes, quando achava que tinha certeza que ela era sócia de Taylor. Graça fala que ela tem uma opinião diferente, pois o instinto dela diz que não foi Sofia. Durante uma conversa com Gustavo e Isadora, Becca confessa que ela gosta do Zumbi e exatamente nessa hora ele está se aproximando e pergunta se ouviu direito, pergunta se realmente ela gosta dele. Becca fala que é verdade sim, diz que confessa que acabou se apaixonando por ele e fala que acabou de falar o que não devia, pelo menos não naquele momento, pois ela não gostaria de estragar a amizade deles. Zumbi não diz nenhuma palavra nesse momento, simplesmente se aproxima dela e a beija. Exatamente nesse momento, Sem Noção está saindo para ir ao banheiro, mas deixa para depois, chateado. Ele volta e fica cabisbaixo. Elizabeth pergunta por que ele voltou, pergunta se ele não ia ao banheiro. Sem Noção fala que ele ia, mas mudou de ideia ao ver Becca e Zumbi se beijando na sala. Elizabeth e Minha Flor ficam curiosas e correm para ver se é verdade. Depois de ver o novo casal se beijando, Elizabeth volta e pergunta por que Sem Noção está triste. Ele explica que todo mundo está se ajeitando na vida. Todo mundo vai acabar se casando em breve e só ele está ficando para Titio. Elizabeth fala para ele não ficar triste não, pois ele vai achar alguém muito especial para ser o seu par perfeito.
Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.